Competência! O Gabigol bateu 2 pênaltis iguaizinhos. O Flamengo goleou e tá mais perto do líder São Paulo. Paciência! O Vasco soube esperar e empatou com o Fluminense aos 46 do segundo tempo. Sofrência! O Botafogo perdeu mais uma e agora tá na lanterna do Brasileirão. Boa tarde pra você. Tem também a urgência. Pois é, porque faltam 13 rodadas. Vasco e Botafogo estão na zona de rebaixamento. Já já a gente vai falar mais sobre isso. Também mostrar a goleada do Flamengo. No clássico, o Fluminense estava ganhando do Vasco, subindo pro G4, mas aí o Cano apareceu. Zero suavidade nos rostos dos jogadores do Vasco. Um time pressionado depois das goleadas sofridas para Ceará e Grêmio que o levaram à zona de rebaixamento no Brasileirão. E ainda teve a eliminação da Copa Sul-Americana. O técnico Sapinto com um cargo ameaçado. Era o 8º jogo no Campeonato Brasileiro como comandante da equipe. A campanha até então, 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas. Mas o Fluminense também tentava se recuperar de um baque surpreendente. A saída do técnico Odair Hellmann deixou o tricolor para trabalhar no Al Wassel, time dos Emirados Árabes. No lugar dele, entrou o ex-assistente Marcão, efetivado como treinador da equipe. E logo aos 8 minutos do clássico, o Flu mostrou que continuava funcionando bem, mesmo sob nova direção. Levantou a cabeça, cruzou na segunda trave. Atenção, Egídio bateu. A sobra é do Wellington. Gol! Não deu nem pra sujar o uniforme no comecinho do jogo. Os nervos do Vasco, que já estavam aflorados, receberam uma dose extra de tensão. Eu não sou garoto, eu não sou moleque. Era o Sapinto esbravejando com o quarto árbitro. Levou amarelo. E a ansiedade se refletiu nas ações dos jogadores em campo. Com isso, o Fluminense acabou conseguindo criar chances mais perigosas. Aqui o Fernando Miguel salvou o chute do Michel Araújo com a coragem. Que defesa do Fernando Miguel! Até o contra-ataque rápido, puxado pelo Cano, acabou com uma cena incomum para o artilheiro do Vasco na temporada. O atacante chutando o chão, o que facilitou a defesa para o Marcos Felipe. Depois, o Neto Borges saiu do próprio campo, foi levando, foi trombando e quando viu já estava disparando para cima do goleiro do Flu e teve que fazer defesa dupla. O Sapinto gritou tanto que no fim do primeiro tempo deixou o campo vermelho, todo suado. Parecia que tinha jogado e perdido gols com o time. Eu acho que ele tá agitado, é o normal, né? Até porque a gente não pode estar perdendo dentro de casa com tanta facilidade. Na volta do intervalo, o técnico sacou a pranchetinha e colocou o Thales Magno na partida. Fez um sinal de baixo para cima e o atacante fez o mesmo em campo, só que com o pé. O Thales bateu na trave! Chute de baixo para explodir em cima no travessão. O Thales teve outra oportunidade até mais próxima do gol, mas não conseguiu ter tanta categoria como na conclusão anterior. O Fluminense recuado queria manter a posse de bola, deixar o tempo passar e apostar na defesa. A estratégia deu certo até os 46 minutos do segundo tempo, quando o chute de fora da área do Léo Gil encontrou o Cano pelo meio do caminho e o atacante encontrou o caminho da rede. Dos 41 gols do Vasco nesta temporada, 21 foram marcados pelo argentino, que, recuperado da Covid-19, evitou a 4ª derrota seguida da equipe. Eu estou muito contente pelo gol, pelo empate. Não merecíamos perder. Mas o empate não foi suficiente para tirar o Vasco de uma situação difícil e que persiste no Brasileirão. O clube tem 25 pontos, 3 atrás do Bahia, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O resultado também não foi bom para o Flu, que caiu do 5º para o 7º lugar e saiu da zona de classificação para a Libertadores. O ponto negativo foi esse desequilíbrio do primeiro para o segundo tempo, que realmente isso a gente ficou um pouquinho para trás. Líder, 7 pontos de vantagem na tabela do Brasileirão. Invicto no campeonato havia 17 jogos.
Mas tinha parte negativa. O time do Fernando Diniz vinha de 12 partidas sem vencer o Corinthians na casa do rival. Com 5 minutos, o Corinthians mostrou que essa não seria uma tarefa fácil. Bola curtinha para Léo Natel! Bateu para a defesa do Thiago Volpi! O São Paulo não levava muito perigo. Já o Corinthians era certeiro. Como o Otero nesse contra-ataque. Fechou, Casares preferiu bater pro gol! Gol! 1-0 Corinthians. Na bola parada, o São Paulo tentava o empate. Mas numa bobeada do goleiro Thiago Volpi, o Corinthians quase fez o segundo. Olha o Volpi se complicando. Camacho entrou na área, foi travado. Camacho, a bola vai pra fora. Corinthians 1-0, fim da invencibilidade de 17 jogos do líder São Paulo. E a vantagem de 7 pontos pro Atlético Mineiro caiu para 4. E depois de amanhã, tem confronto direto com o Galo no Morumbi. Já já o Flamengo mais perto do líder São Paulo, além dos gols sobre o Santos, vamos falar da braçadeira de capitão e da comemoração do Gabigol, que foram uma clara manifestação de apoio ao Diego Alves. O Botafogo perdeu para o Internacional e caiu para a lanterna do Brasileirão. A situação está cada vez mais complicada. Em silêncio. Assim chegou o Botafogo depois da 7ª derrota seguida. No desembarque no Rio de Janeiro, ninguém falou. A entrevista do treinador no local do jogo também não aconteceu. Hoje nós faremos diferente. Pedi para que o Barroca ficasse no vestiário e eu viesse aqui porque eu não posso deixar desviar o foco do que aconteceu hoje dentro de campo. O Botafogo empatava com o Inter em Porto Alegre por 1-1. Sobrou o Patrick! Gol! Quando um lance tão estranho quanto raro aconteceu. Falta a favor do Botafogo, Kevin ajeitou a bola com a mão, tocou com o pé para trás. O árbitro Caio Max estava de costas nesse momento e Yuri Alberto do Inter, atento, fez o gol. O que o árbitro vai fazer de costas e lá no meio do campo onde não está acontecendo nada? Isso é mecânica de arbitragem, princípio básico, olhar para a bola, sempre, de frente. Nosso lateral direito, Kevin, ao tocar a bola, ele não reiniciou a partida. O gesto corporal dele deixa muito claro isso. Ele toca a bola para trás, sem direção nenhuma para nenhum dos nossos atletas. Não precisa ter o apito do árbitro autorizando. Então, o Kevin cumpriu o procedimento de iniciar o jogo. A bola entrou em jogo. Ninguém atrapalhou o Kevin em momento algum de fazer a cobrança da falta. E ele jogou para trás. O Yuri Alberto não tem nada a ver com isso, acabou fazendo gol. Mas como o Caio Max estava de costas e ninguém da arbitragem em campo parece ter visto o lance, o VAR foi decisivo. E ao VAR olhar se o jogo reiniciou é vergonhoso. Internacional 2-1. O Botafogo caiu para último lugar na tabela, a 8 pontos do Bahia, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. A situação do Botafogo é muito delicada. Então, em pouco tempo, o Barroca tem que ajustar o emocional, colocar suas ideias em prática para tirar o Botafogo dessa situação. Então, ele precisa atacar um pouco mais, ser mais agressivo. Até agora foram só 3 vitórias, apenas 20 pontos conquistados. É o pior desempenho do Botafogo depois de 25 rodadas na era dos pontos corridos. Nem quando foi rebaixado em 2014 tinha pontuado tão pouco. Restam 13 jogos até o fim do campeonato. E o Botafogo ainda tem 5 confrontos diretos com outras equipes que também estão brigando para não cair. O problema é como acreditar num time que já amarga um jejum de mais de 2 meses sem vencer. Dá pra sair dessa, mas tá brabo. O Flamengo deu uma goleada no Santos, 4-1. E agora tá a 5 pontos do líder São Paulo e um jogo a menos, hein? Autorizado Gabriel Barbosa, partiu pra bola com fé no pé, gol! É preciso analisar esta imagem além da comemoração. Diego Alves com a braçadeira de capitão. Gabigol cruzou o campo inteiro para vibrar com o goleiro. E há impasse entre ele e o clube sobre a renovação do contrato que se encerra este mês.
E o Diego, cara, todo mundo sabe a importância dele dentro do grupo, né? A gente quer que ele fique, né? Independente de qualquer coisa. Eu gosto muito do Diego, acho ele um ótimo profissional. O capitão rubro-negro viu a partida mais de longe que de perto. Na maior parte do tempo, a bola rolou no campo de ataque do Flamengo, que perdeu boas chances de abrir o placar. O Santos estava muito desfalcado. Dos titulares, apenas Sandri e Lucas Braga começaram jogando. Embora mais concentrado em defender que atacar, o time levou perigo, principalmente com Jamota. Passou à direita, pegou lascando o Jamota. O primeiro gol do Flamengo poderia ter saído da cabeça do Rodrigo Caio, da do Natan, mas no rebote surgiu a do Gerson, aos 41 minutos. Gerson Vapo é o nome da emoção! Feliz pelo gol, já fazia um tempinho que eu não balançava a rede. Primeiro gol do Gerson nesse Brasileirão. O anterior dele foi sobre o Boa Vista, pelo Campeonato Carioca ainda, há mais de 5 meses. E dá pra dizer que matar a saudade serviu como uma motivação e tanto para se fazer gol pelo Flamengo. Foram 18 dias e 2 partidas contra Racing pela Libertadores e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, sem Gabigol em campo por problemas musculares. E ele voltou para fazer o que sabe. Bruno Henrique, aquele Bruno Henrique que o torcedor gosta de ver, veio em velocidade pela esquerda, tocou pro Arrascaeta. O chão na roupa dele, pênalti. E lá foi o Gabi. Reparou na camisa? Agora ele quer mudar de apelido. Mas o pé esquerdo é muito apegado ao apelido antigo. Gabi, Gabi, Gabi! Gabigol é o nome da emoção! E foi aí que ele correu para comemorar com Diego Alves. E foi a partir daí que alguns lances bem-sucedidos se repetiram. A dobradinha Arrascaeta-Bruno Henrique pela esquerda terminou em mais gol, de Felipe Luiz, 3-0 Flamengo. Quando o goleiro João Paulo derrubou Everton Ribeiro na área, se posicionou o Gabi, gol, 4-0. A essa altura, o Pedro já tinha entrado. O quarteto ofensivo, Gabigol, Bruno Henrique, Everton e Arrascaeta, virou quinteto por 22 minutos. São 5 jogadores diferenciados. Difícil para um treinador colocá-los e montar um esquema para o mesmo time, porque são jogadores muito ofensivos, né? Mas eu acho que era o momento certo hoje para a gente testar. O Santos diminuiu com o Bruninho, depois do cruzamento do Madison. E o PP quase fez o dele. Placar final 4-1 Flamengo. E como o São Paulo perdeu para o Corinthians por 1-0 com gol do Otero, agora o Flamengo está a 5 pontos do topo da tabela e com um jogo a menos. E nós vamos cada vez mais crescer nessa competição. E a gente só tem que olhar pra gente. Porque a gente sabe que São Paulo e o Atlético vai ter tropeços na frente. Mas a gente não pode tropeçar. É verdade.